Oi, gente, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao novo vlogão. Dessa vez estamos começando o mês de julho. Hoje é dia 13 de julho, então tô bem no início do mês pra já começar a gravar logo pra vocês. Hoje tá um dia ensolarado, apesar de frio. Os últimos dias foram muito frios por aqui. E hoje deu uma treguinha, no momento tá fazendo 10 graus com sol, o que pra mim, ou pra gente que mora por aqui, tá bem tranquilo, tá bom, dá pra sair, dá pra ficar sem casaco, então tá ótimo. E pra começar esse vlogão de leitura, eu vou conversar com vocês sobre as leituras que eu estou fazendo nesse início de semana, sendo que 2 livros eu trouxe eles do mês de junho, eu estava lendo eles lá, não consegui terminar, então eu já vou entrar o mês lendo eles, e uma leitura eu comecei ontem. Então os livros que eu estava lendo lá no mês de junho e eu trouxe pra julho, o primeiro deles é a biografia da Marie Curie, que eu continuo lendo, tá muito legal, bem interessante, eu tô descobrindo muitas coisas sobre ela. Essa aqui é uma edição da editora LPM. O segundo livro que eu trouxe de junho, que eu também comecei a ler, mas não consegui terminar, é o Maré Viva. Esse aqui é um suspense sueco, é um livro investigativo sueco, bem interessante, apesar de que eu acho que Pelo Andar da Carruagem é um livro que eu não vou indicar pra todo mundo. Eu acho que é um bom livro se você já for leitor de sueco, se você já estiver acostumado com a literatura policial nórdica, mas em breve eu faço mais comentários pra vocês. E o livro que eu comecei a ler ontem, dia 2, porque eu estava muito curiosa, foi um dos últimos recebidos que chegaram aqui em casa da Dark Side Books, que é esse aqui, ó, O Colecionador de Monstros, da Sam Holland, que é uma escritora britânica. Esse aqui é um livro com uma vibe um pouquinho mais sanguinolenta, sabe? Eu já percebi. Eu li 50 páginas ontem e ele vai falar sobre muitos assassinatos, várias descrições. Eu acho que esse aqui é um livro que vai pender um pouquinho mais pro lado mais sombrio do suspense. Mas também vou lendo e vou comentando aqui com vocês. Esse aqui faz parte da 3ª temporada do Projeto Elas, da Dark Side, que é aquele projeto onde eles publicam mulheres escritoras de suspense, que tá na 3ª temporada, já tem 3 grupos de livros. Eu tenho todo o primeiro grupo, do segundo grupo eu acho que eu tenho 2, e esse aqui eu recebi toda a coleção da Dark Side, fiquei muito feliz, inclusive tá no meu vlog anterior. E agora é claro que eu tenho que ir lendo, né? Eu vou tentar ler pelo menos uns 2 ou 3 por mês, porque realmente tô bem curiosa. E eu vou começar então julho matando a curiosidade com esse aqui. Lembrando que em todo vlogão de leitura eu falo sobre os livros que eu estou lendo, o que eu vou ler, sobre o que chega, os recebidos, presentes, vou atualizando vocês. Não se esqueça de ao longo desse vlogão deixar o teu comentário, se tiver alguma coisa no vlog que você queira interagir, vocês sabem que eu adoro responder. E é isso, bora lá que é um mês muito cheio e tem muita leitura pela frente. Oi, queridos, atualização com pacotinhos que chegaram aqui, eu quero mostrar pra vocês. 2 pacotinhos vieram da LPM e um pacotinho veio da Record. Primeiro, o recebido foi da LPM, que foi o livro de julho do Read Crist 2025, que é o Morte nas Nuvens. Fiquei bem curiosa pra ler esse livro. E o tema do mês de julho, né, que todo mês vem um tema, vai ser Mordomos, e essa aqui é mais uma aventura do Poirot. Tô animada e ansiosa. Se você já leu esse livro da Agatha, comenta aqui pra mim. Eles me enviaram também o segundo volume da série do Rocco Schiavone, que é aquela série italiana policial que eu comecei mês passado, que eu li o primeiro livro chamado Pista Negra. Olhem só que capa maravilhosa. Eu gostei muito do design das capas dessa série. Elas têm um tom quase divertido, né? Parece que vai ser um livro divertido em vez de um livro sobre assassinatos. Tô bem animada pra continuar essa série. Eu acho que eu vou ler esse livro e depois eu vou fazer uma resenha dupla com o 1 e o 2. Como eles não são livros muito longos, eu acho que eu consigo conversar bem com vocês em uma resenha sobre 2, sabe? E veio uma caixa da Record com 2 livros assim, ó. Meu Deus do céu. Os 2 eu comentei no meu vídeo sobre lançamentos de livros que estavam chegando. O primeiro é a nova edição de Tríptico, que é o primeiro volume da série Will Trent. Finalmente temos uma nova edição desse livro. Eu sei que muita gente queria começar essa série, mas não estava encontrando o primeiro volume, que foi publicado há um tempo, né? Ele estava disponível só no Kindle Unlimited, então agora tem uma nova edição. Então se você quer começar a série, tá aqui, ó. Pode começar no luxo com edição nova. Eu acho que eu vou reler esse livro e eu vou gravar um novo vídeo sobre ele, porque tem já uma resenha de Tríptico aqui no canal, mas eu acho que agora eu posso desenvolver o assunto do livro um pouquinho mais, sabe? Então, provavelmente vou reler, eu acho que vai ser a 3ª ou 4ª vez que eu releio esse livro. E chegou também esse livro aqui, ó, Isso Pode Doer, da Stephanie Wobel, que é um suspense novo dela. Já tem um livro dela publicado aqui no Brasil que eu não li, mas ele é um suspense psicológico que conta a história de 2 irmãs. Uma das irmãs, ela vai passar um tempo num retiro e a outra irmã recebe um e-mail meio que com uma ameaça, e ela resolve ir até o tal do retiro para descobrir o que aconteceu com a irmã dela. E é um lugar isolado, numa ilha, e ela não entende muito bem o que é esse retiro. É uma coisa meio espiritual, meio mental, enfim. Tem cara de ser coisa de seita, sabe? Enfim. E depois eu comento com vocês. Mas esses foram então os recebidinhos da semana. Em breve eu volto com mais atualizações de leitura. Acho que eu comentei com vocês no meu último vlog que eu não tenho mais lugares na estante, né? Então agora eu tô colocando todos
todos deitadinhos assim e tentando encaixar, porque é a única solução que eu tenho. O único espaço que eu ainda tenho pra expandir a minha estante é ali em cima. Então hoje eu acho que a gente vai acrescentar uma prateleira pra que eu consiga mover alguns livros e encaixar mais alguma coisinha. Vai sobrar espaço? Não vai sobrar espaço, ainda vai faltar espaço, mas pelo menos alguns desses livros que estão deitados aqui agora, eu vou conseguir manejar um pouquinho melhor. Então depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar e que livros que eu vou colocar lá. Faz tempo que vocês me pedem um book haul e realmente eu gostaria muito de gravar, só que com muitos livros assim deitados, fica difícil de gravar o book haul e mostrar os livros, sabe? De puxar eles um pouco pra fora. Por isso que eu não tô gravando ainda. Mas quem sabe se eu conseguir desafogar um pouquinho ela, eu consiga fazer isso pra vocês. Curiosidade agora que eu tô mexendo na estante, não sei se eu já comentei aqui. Aliás, eu comentei, mas faz tempo. Que teve uma época em que eu colecionava edições de Jane Eyre, que é meu livro favorito, né? Eu tenho, eu acho que 15 edições diferentes. Eu tenho em francês, tenho em italiano e as em português, né? Algumas. Então, essas aqui são algumas das capas que eu tenho de Jane Eyre. Ganhei exemplar de amigos, uma época, as pessoas me davam de presente. Enfim, tem Jane Eyre aqui pra dar e vender. Mas a primeira edição de Jane Eyre que eu li foi essa que eu encontrei num sebo, que olha, ela é uma edição de 1958, inclusive eu encontrei ela no sebo, tinha até dedicatória, olha. E foi essa que fez com que eu me apaixonasse pelo livro e depois ficasse obcecada. E outra curiosidade, a edição mais antiga que eu tenho na estante de Jane Eyre é essa aqui, que ela é de 1954, da Ponjette. Olha só que coisa maravilhosa. Ela tá bem frágil, foi uma amiga minha que me deu, e ela tem uma dedicatória lindíssima, olha, de 1956, que diz o seguinte: a mais perfeita Jane Eyre, com toda a minha dedicação e amor. Gente, que coisa maravilhosa, eu sou apaixonada por essa dedicatória. Eu sempre fico me perguntando quem era essa pessoa e quem que era a Jane Eyre dele. Atualização da mudança. Eu tirei então os livros de não ficção que ficavam nesse nicho e eu passei eles lá para a estante nova lá em cima. Então aqui eles vão ficar na parte de cima, ali no meio eu vou colocar as edições de Jane Eyre e aqui os clássicos continuam. Isso quer dizer que eu tenho então esse nicho agora pra completar. Claro que já tem coisa pra colocar, então na verdade não vai ficar vazio, mas enfim, vou arrumando agora e mostro pra vocês. Claro que eu caí no engodo, caí na mentira de que eu só ia fazer umas coisinhas e eu tô mudando a estante inteira, né? Eu caí no golpe do só vou mexer uma estante, eu caí no golpe do só vou mexer uma estante, mas eu acho que ficou bem legal, mesmo com um espacinho não muito grande que eu abri de uma estante curta, eu já consegui desafogar um pouquinho os livros aqui atrás, vocês já conseguem ver que não tem mais livro deitado. Aliás, tem um ali que tá ainda deitado, porque realmente esse aí não tem onde botar. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, eu não mexi muita coisa, eu mudei um pouquinho a ordem dos livros policiais, agrupei alguns autores que estavam um pouquinho perdidos e eu coloquei naquela estante nova livros de não ficção que estavam mais aqui na parte de baixo. Tem um espaço novo? Não tem um espaço novo, já dá pra ver, né, por aqui que não tem onde colocar livros, mas pelo menos eu consegui dar uma desafogada naqueles que estavam todos deitados ali atrás. Então, essa ali em cima é a prateleira nova, que vocês podem ver que ela já está lotada, inclusive já tem 3 livros deitados nela. Na parte de baixo eu mantive as Irmãs Brontë e aqui embaixo continuam os livros clássicos. E aqui, que era onde antes estavam os livros de não ficção, eu passei os livros com fundo histórico para que eles combinem com essa prateleira de cima, então eles ficaram todos juntinhos. Aqui tem uma miscelânea de livros diversos, que eu não sei muito bem aonde encaixar eles, então eles ficam todos juntos. Aqui na parte de baixo continuam os nórdicos, depois eu coloquei franceses, italianos, irlandeses, e aqui eu agrupei alguns canadenses que estavam sem lugar na estante até o momento. Depois aqui embaixo a gente continua com a literatura em língua americana, depois nós vamos para os britânicos. Aqui embaixo continuamos com os americanos, que tem bastante coisa, né? E lá embaixo ficaram as fantasias. Então tá mais ou menos assim a coisa toda. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, eu acho que é dia 7, então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estou lendo. Pra começar a semana, continuo lendo a biografia da Marie Curie e suas filhas. Estou na página 149. Comecei a ler também O Cavalo Amarelo, do Desafio Reed Christie 2025. Tá bem legal esse livro, tô achando ele diferente dos outros livros da Agatha, mas tô curiosa. Eu comecei também o Isso Pode Doer, que foi um dos recebidos
Escolhidos da Record. Esse aqui é um suspense psicológico que tem o foco em duas irmãs que são bem diferentes. E uma delas entra, tipo, numa seita e a outra vai atrás pra descobrir o que aconteceu com a irmã dela. Tá bem bizarro esse. E eu comecei também, mas esse aqui eu não li muito, tá? Eu li, eu acho que umas 50 páginas de O Colecionador de Monstros. Não avancei muito, então ainda não posso dizer pra vocês o que eu tô achando. Conforme eu for avançando, eu volto aqui e comento com vocês. Acho que eu encontrei meu livro favorito da Agatha dentro do Read Christie 2025, pelo menos dos 6 livros que eu li, que é O Cavalo Amarelo. Terminei de ler ele nessa semana. E, gente, que historinha legal! Ele tem um ar que parece que você vai ler alguma coisa sobre ocultismo. O próprio protagonista, que se chama Mark, ele fica muito intrigado, porque uma série de mortes aconteceram e fica parecendo que todas elas aconteceram por algum tipo de sugestão, como se fosse uma sugestão de pensamento, sabe? Alguém desejou que elas morressem e elas morreram. É claro que ele é cético, ele não acredita nisso e ele resolve que ele quer descobrir a verdade. E nós somos levados, então, por essa verdade dentro desse livrinho aqui. É um livro muito interessante, ele é de 1961, então ele é da última fase da Agatha. E uma coisa muito interessante é que eu descobri, enquanto eu tava lendo, que esse livro, depois ele foi usado em casos reais. 2 vezes, se não me engano, 2 pessoas foram salvas porque as pessoas sabiam um detalhe que foi descrito aqui ao final do livro. E eu achei isso tão doido, né? Tem muita gente que diz que ficção não serve pra nada, o que obviamente é uma grande bobagem. E quando você pega um caso como esse, que pessoas foram salvas de verdade por causa de um detalhe, por causa de uma descrição da autora, é muito incrível. Eu vou dar uma pesquisadinha melhor sobre esses casos, os anos que eles aconteceram, pra eu colocar na resenha do livro depois, tá? Já coloquei a minha nova edição de tríptico aqui ao lado da edição antiga. Deixa eu só mostrar pra vocês, porque eu comentei com vocês que esse livro, na verdade, ele é um relançamento, mas algumas pessoas talvez não saibam da capa anterior. Então, essa é a nova capa de tríptico que acabou de ser lançada agora pela Record, e essa aqui é a primeira capa, a capa que você encontra só no Kindle Unlimited até agora, porque o livro físico eu acho que só em sebos. É difícil de você encontrar ele nessa edição aqui. Eu agora tenho as duas e vou manter as duas, porque sinceramente eu gosto muito dessa edição aqui, e como ela é difícil de encontrar, eu também não vou me desfazer dela, né? Tô aqui lendo Isso Pode Doer, e eu tô na página 237. Sabe quando você tá lendo um livro que você simplesmente não sabe pra onde o livro tá indo? Que você não sabe exatamente qual que é o objetivo dos personagens envolvidos na equação toda? Eu tô bem assim no momento, o que é uma coisa legal, porque eu acho que eu vou ser surpreendida pelo que vai acontecer na história. A gente tem a história dessas duas irmãs, né? Uma que foi pro retiro e a outra que vai atrás pra buscar a irmã, porque recebeu um e-mail bem esquisito. E quando ela chega lá, ela se depara com uma organização coordenada por essa mulher chamada A Professora, que é descrita quase como um retiro de bem-estar, onde a pessoa precisa redescobrir o próprio poder e precisa descobrir a não temer, a não ter medo. Uma coisa assim, sabe? Meio seita. E aí tem os capítulos que são da tal da professora, mas eu simplesmente não consigo dizer pra onde é que isso tá indo. E isso tá me deixando bem intrigada. Vou terminar ele e depois comento pra vocês o que aconteceu. Terminei de ler o Maré Viva, que foi o primeiro livro, né, que eu trouxe pra ler no mês de julho. Gostei, eu acho que ele é um bom suspense nórdico, um bom suspense sueco, mas assim, sinceramente eu não indico ele pra quem quer, pra iniciantes, tá? Se você, assim, nunca leu um nórdico, nunca leu um sueco, eu realmente não indicaria começar por esse, porque ele é um pouco enrolado no começo. Ele é um livro que ele demora pra engatar, ele tem bastante cenas triviais, que falam do dia a dia, muita coisa parece que não vai ter importância nenhuma. Então, pra uma primeira experiência, eu acho que não é uma boa opção. Eu acho que tem nórdicos mais tranquilos e mais fáceis de você começar. Mas para quem já está acostumado com os nórdicos e que gosta dos suecos, pode ser uma boa pedida. Tem uma dupla de detetives aqui que é muito interessante. Esse livro, ele fala sobre a maré viva, que é um fenômeno que acontece em determinadas ilhas, que a maré sobe muito rápido durante um dia. E nessa maré viva, uma mulher foi assassinada. Ela foi colocada na areia e ela não conseguiu sair dali, ela morreu afogada. Mais de 20 anos se passam e uma jovem estudante da Academia de Polícia, ela recebe esse caso pra reinvestigar, pra ser tipo um trabalho dela de conclusão, sabe? Não é nada muito sério, não é pra ela resolver o caso, é só pra ela escrever as impressões dela sobre o caso. Só que conforme ela for fazendo perguntas e tentando encontrar o investigador que era responsável pelo caso na época, ela vai começar a revirar a história e coisas
acontecerão, né? Enfim, bom livro, mas como eu falei, indico só para quem já está acostumado com os suecos. Oi, estamos na segunda semana do mês de julho, então eu vim aqui dar uma atualizada no vlog. E duas coisas que eu queria comentar com vocês hoje. A primeira é que essa semana eu não tô muito leitora. Eu li, mas eu li pouquinho, tô com aqueles livros começados. Mas não sei, me deu uma preguicite aguda e eu acabei não lendo tanto quanto eu li na semana anterior, mas tá acontecendo. Tô lendo pouquinho, mas tô lendo, sabe? Eu não sei se acontece com vocês, mas o que eu tenho sentido nesses últimos dias é que eu tô com tanto livro bom em casa, tanto livro legal que eu ganhei, que eu recebi, que veio da editora, que eu fiquei um pouco congelada. Não sei se isso faz muito sentido, no sentido de que eu simplesmente não sei qual ler primeiro. Eu gostaria de ler todos ao mesmo tempo. E esse pânico de querer ler tudo ao mesmo tempo, ele acaba fazendo com que você não leia nada, né? Não é uma coisa que faz um sentido. Então, eu tô tentando me reorganizar, centrando um pouquinho mais pra eu terminar os que eu tenho em andamento, porque entender que se eu terminar esses, eu posso começar outros, é o importante. E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês é que hoje está rolando, essa semana, né? Tá rolando a pré-Prime Day. E, gente, quando eu soltar esse vídeo pra vocês, a Prime Day já vai ter terminado. Mas, enquanto estamos aqui, né? Eu estou aqui gravando, tá rolando e tá muito boa. Pelo menos nas minhas listas, que eu tenho mais de uma lista, né? Eu tenho a lista de livros, tenho uma lista que tem umas outras coisas, aí tem lista de bugiganga, enfim, tem lista de tudo. Tem muitas coisas com preços razoavelmente bons e que estão me dando vontade de comprar. Só que eu tô naquela dúvida, eu não sei se eu compro alguma coisa agora, na semana anterior, ou se eu espero o dia 15 e 16, que é o Prime Day, definitivamente. Então eu tô numa dúvida, assim, pensando, será que eu compro agora? E se depois não tiver mais a promoção? E se no dia 15 chegar e for melhor? Não sei se vocês estão vivendo a mesma coisa. Claro que quando eu soltar o vídeo já vai ter passado e vocês já terão a resposta, né? Mas enfim, nesse momento eu tô desse jeito. E falando em Prime Day, a Erika comentou comigo que ela havia aproveitado as promoções dessa primeira semana para me enviar presente. Ela me disse que comprou duas coisas que chegariam agora essa semana e uma delas já tá aqui, já chegou, eu vou abrir com vocês. E a outra ela disse que eu devo esperar para os próximos dias. Então, bora abrir. Ela me deu, né, algumas dicas e um deles ela me mostrou. Também falou que tava vindo um cafezinho. Então, deixa eu olhar. Ai, meu Deus! O Perseguindo o Bicho-Papão, do Richard Chizmore. Esse livro estava na minha lista porque eu vi algumas resenhas lá no Instagram e parece, pela sinopse, que tem uma mistura entre ficção e realidade. E ela me enviou também um cafezinho, esse aqui eu nunca provei, que é um café da Native Café Orgânico. Já comentei várias vezes aqui, né, que eu gosto de experimentar marcas de café diferentes. Aí vieram os bilhetinhos. Aproveite seu presente. Ai, Erika, muito obrigada. Você é um amor, você é incrível. Deixa eu tirar do plástico, porque eu tô louca pra ver. Parece que esse é um daqueles livros que tem um tom mais assustador. A capa tem textura de jeans, de calça jeans, sabe? E tá cheio de nome importante aqui atrás, ó. C.J. Tudor, Harlan Coben, Josh Malerman, Michael Corita, Brian Keane, Riley Sager. Ai, tem desenhos. Ah, não, tem fotos. Olha. Ah, era isso mesmo aqui que eu tava tentando lembrar. Essa aqui é uma obra de metaficção, quando a realidade e a ficção, elas dão uma misturada. Porque o autor do livro, que é o Richard Chizmore, ele faz parte da história que ele tá contando. Então tem tipo uma mistura, como se fosse real e imaginário tudo ao mesmo tempo. É um caso com um assassino em série. E o escritor, ó, ele volta pra cidade onde os assassinatos aconteceram. Ó, o Perseguindo o Bicho-Papão é a mistura perfeita de terror psicológico e true crime. A técnica literária de Chizmore, combinando a narrativa de Stephen King e o suspense implacável de Michelle McNamara, é o ponto alto desse thriller singular, que permanecerá na sua memória por muito tempo após você ter lido a última página. A Michelle, que eu já comentei sobre ela aqui, ela é autora daquele livro Eu Terei Sumido na Escuridão, que é um livro de não ficção, sobre o Golden State Killer. Nossa, muito obrigada. Eu amei. Essa capa tá assustadora. E eu amei esse detalhe. Ah, Erika, muito obrigada. Olha isso que eu falei pra vocês, né? Sobre querer ler muito tudo ao mesmo tempo. Agora, eu tô querendo começar esse. Eu vou sentar aqui no sofá, terminar o meu chá, e é possível que eu comece a ler, porque eu tô com muita ansiedade de ler tudo o que chegou, de ler tudo que vocês já me deram de presente, de ler todos os livros que as editoras me mandam. Aí acaba, meio que gera um pânico literário, sabe? Mas enfim, vamos centrar, vamos nos organizar, porque dá tempo de ler tudo.
Eu passei lá na caixa postal, não sei se eu gravei pra vocês o dia que eu fui, mas quando eu cheguei lá tinha um pacotinho me esperando. E como ninguém me avisou que tava me enviando nada, é realmente uma surpresa. Eu vou descobrir aqui com vocês, eu vou abrir ele agora. Tem o nome aqui do remetente, que a princípio eu não me lembro dessa pessoa ter entrado em contato comigo. Até depois vou dar uma olhadinha lá nas minhas DMs do Instagram, porque eu já percebi que o meu Instagram, quando eu uso só o celular, ele não me mostra às vezes as mensagens que vocês enviam. E quando eu acesso pelo desktop, às vezes eu encontro um monte de mensagens que estão tipo escondidas, sabe? É muito esquisito. Eu já comentei isso uma vez, não sei se acontece com todo mundo, mas no meu Instagram acontece. E eu já até digo pra pessoa, olha moça ou moço, se eu demorar pra te responder, lá no Instagram, às vezes a culpa não é minha, é porque pelo celular ele não me mostra todas as notificações e DM. Então tenha um pouco de paciência que eu vou olhando e vou descobrindo, tá? Mas bora abrir então o pacotinho e descobrir o que tem aqui. Vamos lá então, adoro surpresa, adoro ser surpreendida. Abrindo a caixinha. Que lindo! Olha! Gente, o que é isso? Veio uma cartinha, um marcador, Sinfonia do Caos, a última sonata de Sherlock Holmes, Pacali do Capo. Vocês conhecem? Olha que coisa mais linda. Deixa eu aproximar aqui. Olhem só esse capricho. Que lindo. Um mistério a ser resolvido, porque eu não sei o que é. Vamos abrir a cartinha antes. Tem um envelope. Gente, que máximo. Ah, tem uma mensagem. Se esta mensagem o encontrou, é porque as sombras já começaram a se mover. O caos não escolhe ao acaso. Desta vez, ele escolheu você. O jogo começou. As peças estão em movimento. O que você tem em mãos não é apenas um livro, é um chamado. Siga as notas, viva o mistério, sinta o caos. Vamos abrir! Ah, que livro lindo! Olha, gente, que coisa maravilhosa! A última sonata de Sherlock Holmes, Pacali do Capo, Sinfonia do Caos. Um gênio caído, uma alma em ruínas e uma sinfonia em absoluto caos. Movido por uma paixão silenciosa por histórias que tocam o coração e desafiam a razão, o autor prefere permanecer nas sombras, acreditando que o verdadeiro propósito da escrita não é revelar quem a cria, mas abrir mundos para quem os aprecia. Que sensacional! Vocês conheciam esse livro? Tem uma dedicatória aqui, ó, para Lady Cat. Viva o mistério e sinta o caos. Pacali do Capo. Eu estou surpresa, realmente me pegou desprevenida. Achei sensacional. O mistério envolvendo o envio, o livro em si. Very nice. É realmente atmosférico. Deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês, porque eu também quero saber. 5 anos após a perda de John Watson, Sherlock Holmes vive isolado, assombrado pelos ecos do passado. Sua genialidade, agora em ruínas, é colocada à prova quando Mycroft o convoca para desvendar assassinatos brutais e mistérios perturbadores. O assassino, conhecido como o esgrimista, lança Holmes em uma teia de conspirações que ameaça destruir o tecido da sociedade britânica. Envolto em sombras, o detetive vê nessa missão não apenas uma chance de restaurar a sua mente fragmentada, mas também de buscar o fim trágico e glorioso que tanto anseia. Agora, Holmes confronta não só um inimigo mortal, mas também os demônios que o consomem, culminando em um embate épico em que a razão e a emoção colidem em uma sinfonia sombria de redenção e caos. Sensacional! E olha que eu ainda vim com a minha camiseta de Londres hoje, eu nem sabia o que eu ia abrir aqui, mas no fim das contas tem tudo a ver. Lá vou eu pesquisar e descobrir mais sobre o assunto, porque agora fiquei super curiosa. Enfim, eu espero que o autor esteja me assistindo. Muito obrigada pelo envio, fez meu dia, foi uma surpresa maravilhosa e eu vou querer ler esse livro, com certeza. Agora, gente, eu vou dar uma procuradinha, vou ver se tem link pro livro, se tá vendendo em algum lugar, e se eu encontrar, eu já vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Maravilhoso! Terminei de ler agorinha esse livro aqui, eu resolvi dar um foco só nele, pra ler ele, né, fazer a leitura, porque eu tava meio parada das minhas leituras, eu pensei, vou focar, vou ler um livro inteiro até o final, pra voltar no meu ritmo de leitura, e voltou, consegui finalizar. Eu gostei desse livro, eu tenho algumas ressalvas em relação a ele, mas eu gostei, e eu vi também que é o primeiro livro inteiro da autora, então talvez tenha a ver com isso, e também acabei de descobrir que esse é o primeiro de 4 livros que já foram publicados lá fora. Pelo que eu entendi, todos os 4 se passam nesse mesmo universo, né? Inclusive a inspetora, a DCI Karen, aqui no livro, ela é protagonista do livro 1, 3 e 4. Então ela volta. Agora a questão é, Darkseid, teremos o resto? Teremos os outros 3 livros aqui no Brasil ou não? Enfim, agora estamos nessa dúvida, né? Eu vou dar uma pesquisadinha melhor nos outros volumes pra, né, trazer a informação completa pra vocês, mas por enquanto é isso. Enfim, terminei, gostei. Vou elaborar uma resenha um pouquinho mais detalhada pra vocês, inclusive apontando nessas coisas assim que eu achei que poderiam ser um pouquinho diferentes. Não que importe, né? Porque o livro já tá publicado e a autora com certeza não se importa com a minha opinião. Mas é isso, vamos lá.
terminei de ler O Isso Pode Doer, da Stephanie Wrobel. Eu já comentei um pouquinho sobre ele aqui com vocês, né? Eu gostei, ele é um bom suspense psicológico, me manteve curiosa até o final. Eu fiquei realmente intrigada porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer nessa história. Eu não sabia se as pessoas tinham ou não instintos assassinos, sabe? Porque são duas pelo menos, são pessoas muito comuns. E não há nada nelas que dê a entender que alguma coisa desse tipo possa acontecer na história. Então eu ficava assim, onde é que vai dar? O que vai acontecer nesse suspense? Enfim, eu gostei. Ele é um suspense que ele não termina aberto, a gente tem ali as respostas, porém, a última frase da personagem dá a entender que ela vai fazer uma coisa. E termina por aí. E você fica assim, será que ela vai fazer aquilo ou não? Eu estou super tentada a achar que sim, que ela vai fazer e que ela fez. Mas a minha dica é, se você pegar esse livro pra ler, não vá ler a última página, tá? Não leia o finalzinho, porque senão você vai pegar ali um possível spoiler. Mas bem legal, vou fazer uma resenha dele. E hoje é dia 15, tá? Hoje é dia do Prime Day, o meu carrinho tá lá, tá cheio de coisas, mas até agora eu não fechei ele, ainda não apertei o botão. Eu não sei o que eu tô esperando, se eu tô esperando por mais alguma promoção, mais alguma coisa, mas tá lá, por enquanto. Tá lotado, mas ainda está parado, ainda não dei ok nas minhas compras, né? Se eu comprar alguma coisa, eu mostro aqui pra vocês. E claro, né, me contem se vocês compraram alguma coisa, se foi bom pra você o Prime Day, se comprou algum livrinho que eu já indiquei por aqui. E eu recebi um presentinho hoje, que veio da Erika. A Erika tinha me dito que ela tinha me enviado 2 presentes. Um eu já mostrei pra vocês, porque ele chegou antes, e o outro chegou ontem, no final do dia. Que é, gente, olhem só esse livro aqui. O 40 Acres, do Dwayne Alexander Smith. Esse é um livro que tá na minha lista há um tempão, e eu lembro que eu li uma resenha sobre ele há muito tempo, e era uma resenha excelente, que falava muita coisa boa sobre esse livro, mas eu confesso que, no geral, eu não vi muitas pessoas comentando sobre essa história. Não tem muita resenha sobre ele, não é um livro que você vê que apareça em listas e tudo mais, mas aquela resenha específica me deixou super curiosa, pra vocês verem como vocês também me influenciam, outros criadores de conteúdo, vocês mesmo aqui que às vezes não são criadores de conteúdo, mas comentam nos meus posts, me enviam DM com dicas. Eu aproveito tudo, viu? E esse livro aqui é um exemplo de uma dica que eu peguei com outra pessoa. Infelizmente não vou lembrar quem foi agora, mas olha ali, ó, ficou na minha cabeça, ficou na minha lista, e agora a Erika me deu essa oportunidade de ler. Então tô bem feliz. Eu vou tirar ele do plástico pra ver ele por dentro. Inclusive, num dos meus últimos vídeos eu perguntei pra vocês se vocês tiravam ou não os livros do plástico assim que eles chegavam. Algumas pessoas me falaram que sim, outras que não. Porém, gente, eu vou contar pra vocês 2 histórias, tá? Vamos ver. A letra é bem pequenininha, mas as margens são boas. Bem cheiroso. E olhem só, ele é um livro bem mole, ó. Vocês sabem que eu amo livro mole, né? Esse aqui é muito. Adorei. Enfim, eu comentei com vocês que eu ia contar 2 histórias sobre por que eu tiro os meus livros do plástico, né? Pois então, é por causa de 2 coisas que aconteceram comigo. A primeira foi de um livro que eu comprei na Amazon, e como muitos livros que eu compro, nem sempre eu leio na hora que eles chegam. E eu coloquei esse livro na estante, ele tava no plástico, eu deixei ele no plástico e ficou lá. Eu fui ler o livro, gente, 2 anos depois, pra vocês terem noção. E no dia que eu tirei o plástico dele pra fazer a leitura, adivinhem, as folhas, as últimas folhas do último caderno, elas estavam totalmente soltas, descoladas. Era ali nitidamente algum erro gráfico, algum erro que tinha acontecido na hora de prensar o livro, de colar ele. E, enfim, já tinham se passado 2 anos, né? Não tinha nem mais como eu, sei lá, ir reclamar. Então, acabei ficando com aquele livro daquele jeito, colei as páginas, mas enfim. E a segunda história foi de um outro livro que eu também tinha deixado ele parado um tempo, e quando eu fui ler ele, eu descobri que estavam faltando 30 páginas no meio. Tinha um caderno inteiro faltando dentro do livro. E nesse caso eu falei com a editora, né, pra recuperar, pra me enviarem outro livro e tudo bem. E foi por causa desses 2 casos que aconteceram comigo, é que hoje eu sempre tiro os livros do plástico, eu sempre dou uma olhada, eu confiro as páginas, dou uma olhadinha se não tem nada solto, porque apesar de ser muito difícil, às vezes pode ter ali um erro gráfico no teu livro, no teu exemplar, e se você deixar ele no plástico por muito tempo, pode ser que um dia você descubra isso, que nem eu descobri naquele primeiro livro, onde 2 anos depois eu soube que o livro estava com as páginas descoladas. Claro, se a sua rotatividade de leitura é muito mais rápida, se você não deixa os livros muito tempo parados, realmente pode não ser um problema deixar eles dentro do plástico, né? Mas como no meu caso, eu tenho essa coisa de que livro pra mim não tem data de validade, eu posso ler um livro amanhã,
como eu posso ler ele daqui a 5 anos, eu tenho a preferência então de tirar do plástico para dar uma conferida geral, assim, se tá tudo ok com ele. E por causa dessas duas ocasiões, então agora eu sempre faço isso. Érica, muito obrigada, você sabe que eu amei, já te enviei mensagem, tenho certeza que vai ser uma leitura incrível. Terminei 2 leituras, deixa eu mostrar e falar um pouquinho dela pra vocês. Primeiro, um livro que eu acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês que eu tava lendo, foi o Fome, da Isa Artagão. Eu peguei esse livro, assim, num dia, vou ler umas páginas, vou ler o comecinho, quando eu vi, eu tinha lido o livro todo. Ele é pequenininho, ele é um suspense nacional, ele tem uma pegada meio fantástica, sabe? Ele fala de uma mulher que ela sente fome, só que a fome dela é muito específica por certos tipos de carne. E pra conseguir se abastecer, digamos, ela trabalha como assistente na promotoria. Então, sempre que algum criminoso acaba escapando das garras da justiça, digamos que ela tem a janta dela. É bem diferentão, assim, um livro pra quem gosta de tramas curiosas, diferentes e fora da casinha, sabe? Bem interessante. E eu finalizei também o Marie Curie e Suas Filhas, que eu tava lendo, eu comecei a ler ele mês passado, eu fui lendo ele devagar, sem pressa, até porque é uma leitura que você tem que digerir, você tem que buscar informações e tal, e gostei muito, tem várias informações pertinentes aqui, você consegue compreender não só a vida delas, como o quadro geral de muitas coisas que estavam acontecendo durante o período de vida delas, então é um livro bem interessante também. Vou gravar resenha pra vocês, mas já digo, quem gosta de se você gosta de biografias, de ler principalmente sobre o século XX, sobre as duas guerras, porque aqui tanto a Marie quanto as suas 2 filhas estão totalmente conectadas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então é um livro muito bom. Recebi coisas, então deixa eu mostrar pra você. Segurei tudo aqui. Tem 2 recebidos da Record, tem uma compra que eu fiz no Prime Day e uma compra que eu fiz numa livraria. Vou começar pelos 2 recebidos da Record. Primeiro livro, gente, olha só, Obsessão Mortal, é o livro 40 da série Mortal, que é essa série que eu tenho aqui, ó, da Nora Roberts, que ela escreve com o pseudônimo de G.D. Robb. Essa série começou a ser publicada em 1995, faz muito tempo, e lá fora já tem mais de 50 volumes, a Nora continua escrevendo assim, ó, a mulher não para, uma máquina. E aqui no Brasil, felizmente, né, a Bertrand continua publicando e a gente tá no volume 40, que é esse aqui. Sou muito fã da série, é uma das séries que eu mais gostava de ler quando eu era adolescente, depois entrei na vida adulta e continuei lendo, então agora sigo. É muito gostoso voltar pra esses personagens. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre essa série, tá, pra quem quiser saber, mas é uma série policial futurística, de futuro, futurístico, existe essa palavra? Futurístico? Enfim, ela se passa em 2058 e a protagonista é uma tenente da polícia de Nova York. É muito legal, sério. Eu sei que hoje em dia é um pouco difícil, né, você ler ali, começar uma série que já tem 40 volumes, as pessoas ficam um pouco desanimadas. Mas assim, se você quiser dar uma chance, tenta ler o primeiro livro, porque é muito legal mesmo, sabe? O outro livro que eu recebi da Record, eu já vou começar a ler logo, porque eu estou curiosíssima, que é esse aqui, ó. Eu Sei Quem Você É, que é o novo suspense psicológico dele. Eu falei desse livro no meu vídeo de lançamentos. Ele fala sobre uma mulher, uma psiquiatra chamada Caroline, que ela vai atender um homem, e esse homem meio que faz uma ameaça pra ela, diz: eu sei quem você é, bem misterioso, e vai embora. E parece que esse homem vai matar alguém e vai colocar a culpa nela. Algo assim, sabe? Uma coisa bem diferentona. É um livro que eu tô bem curiosa. Eu já vou começar a ler ele, porque eu terminei de Isso Pode Doer, então agora eu tô pronta pra mais um suspense psicológico. Gente, os links dos livros estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se vocês ficarem curiosos sobre algum deles, acessem aqui embaixo. E a única comprinha física que eu fiz de livro no Prime Day, apesar de eu ter lá meu carrinho cheio de coisas que eu queria pegar e tinha muita coisa com preços ótimos, eu acabei dando uma segurada, porque eu tô com muita coisa aqui pra ler, eu também tô ganhando bastante coisa, tô recebendo das editoras, então eu dei uma repensada e falei, não, eu vou pegar alguma coisa que esteja com preço assim, ótimo, perfeito, que realmente não tenho como eu deixar pra lá. E eu consegui, gente, olha só, a biografia da Anne Rice, que tava com um cupom de 40% e a biografia saiu por R$41. Não, sério, ela tá muito incrível, muito perfeita, foi publicada aqui no Brasil pela Dark Side Books. A Anne Rice é autora de
Entrevista com o Vampiro, que é curioso, né? Eu nunca tive muito interesse na Anne Rice, nem no trabalho dela, mas daí eu assisti a série, a nova adaptação, fiquei apaixonadíssima, daí ano passado eu comprei os primeiros livros, eu já li o primeiro, eu fiz um vídeo só sobre a leitura de Entrevista com o Vampiro, que tá aqui no canal também, e aí eu fiquei muito fascinada por entender melhor a figura da Anne Rice, que é uma figura extremamente complexa, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida particular, e quando eu vi que a biografia dela havia sido publicada aqui no Brasil, fiquei super curiosa e eu quis ler, então dessa vez consegui adquirir com um preço muito bom, fiquei super feliz. Inclusive, a nova temporada de Entrevista com o Vampiro tá sendo produzida agora, e a terceira temporada vai ser sobre o vampiro Lestat. Tô muito animada, a gente vai ser incrível, o ator tá fabuloso como Lestat, eu mal posso esperar. E eu acho que eu gravei pra vocês, teve um dia que eu dei uma saída, fui passear, e aí eu dei um pulinho na livraria, só pra olhar de curiosa, sabe? E aí eu cheguei lá e encontrei esse livro por R$15, que é Sissi, o último brilho de uma dinastia, do Paulo Rezzutti com a Cláudia Witt. O Paulo Rezzutti é jornalista, né? Se não me engano, se não me falha a memória. Não é um livro assim que eu tinha nenhum conhecimento sobre ele, nem sabia que ele existia, mas cheguei lá, tava R$15. A Sissi é uma figura que eu sei que ela inspira muita curiosidade nas pessoas até hoje, né? A imperatriz mais bonita da Europa e tal. Ela teve um final trágico, uma vida igualmente difícil e triste, então ela era dona de uma beleza que encantava todas as cortes europeias e ao mesmo tempo que ela vivia uma vida com ali várias infelicidades. Então é uma figura que desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Então quando eu vi que tava lá por R$15, eu falei, ó, gente, vou levar. Se for ruim, só terei perdido R$15 e depois eu passo o livro adiante, né? Se alguém aí já leu e gostou, comenta aqui comigo. Eu não sei se eu comentei com vocês. Gente, às vezes eu vou gravando ao longo do mês e eu esqueço que eu já gravei ou que eu não gravei. Mas enfim, porque eu vou gravando e vou jogando tudo dentro de uma pasta no celular e depois eu olho tudo pra editar. Mas enfim, eu comecei a ler esse aqui, ó, Tudo em Família, do John Morse, e tá bem legal esse livro. Ele fala sobre um casal que eles compram uma casa vitoriana, né, uma casa antiga, e quando eles estão fazendo o processo de reforma, eles vão encontrar, gente, meu Deus, uma coisa no sótão. Claro que vai ser um furdunço, uma bagunça, porque vai invadir polícia e tudo mais, eles não vão conseguir morar na casa. Só que esse casal, a gente vai acompanhar eles com a família, e eles tem um relacionamento, assim, muito atribulado. Todo mundo ali naquela família é complicado, sabe? Todo mundo ali esconde segredos e tal. Então a casa é talvez o menor dos problemas dessa gente, porque tem mais coisa envolvida ali nessa história toda. Não vou contar muito pra vocês ainda, mas estão sendo uma leitura bem interessante, bem curiosa. Estou na página 205, pretendo terminar essa semana e depois eu comento um pouquinho mais aqui com vocês, mas por enquanto tá muito bom. Eu não me lembro bem qual foi a última coisa que eu gravei pra vocês, mas eu acho que foi que eu tava lendo o Tudo em Família, de John Morse, né, que eu terminei. Achei bem legal esse livro, muito bom mesmo. Eu não fui surpreendida pelos plot twists da história, eu consegui adivinhar ambos, mas mesmo assim foi uma leitura muito prazerosa. O livro tem uma fluidez ótima, eu vou gravar a resenha deles pra vocês, tá? E depois disso, gente, aconteceu uma coisa, um pequeno acidente, eu torci um pé, mas tá tudo bem, tá? Tô me recuperando, tá tudo certo. Mas eu fiquei uns 4, 5 dias de molho e eu pensei, vou aproveitar pra ler, né? Vou fazer o quê? E aí eu li um livro inteiro. Na verdade, eu reli um livro, que foi o Tríptico, da Karen Slaughter. E que bom voltar pra esse livro, que bom rever essa história. Eu já li esse livro umas 3, agora 4 vezes. E inclusive tem uma resenha aqui no canal sobre ele, só que eu estou pensando em refazer a resenha agora, até porque o vídeo anterior, ele tá com uma qualidade inferior, e também na época eu acho que eu não tinha o exemplar físico desse livro, eu fiz com o e-book. Então eu acho que eu vou regravar a resenha pra vocês, com mais qualidade, com mais informações, e quando eu liberar a resenha, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, já que vai ser a segunda resenha do mesmo livro no canal, e ele vai precisar de um pouco de audiência. Esse livro foi republicado recentemente pela Record, uma nova edição, porque a edição antiga está esgotada, o livro físico, então agora você encontra essa aqui também pra comprar. E eu recebi um presente, e esse presentinho veio do FS, que é essa pessoa super querida, super gentil, que me envia presentes aqui pro canal, que é sempre extremamente generoso, e ele me enviou 3 livros, que ele aproveitou o Prime Day pra comprar e me enviar. Olhem que legal. O primeiro é A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas, da editora Trama. Eu falei desse livro num daqueles meus vídeos sobre suspenses que eu tinha vontade de ler, e depois eu coloquei ele lá na minha lista de
Desejados e ficou por lá mesmo, né, esperando uma oportunidade. E esse é um livro que traz uma coisa que eu adoro, que é aquela história de casal que compra uma casa, aí começa a reformar e dá tudo errado, encontrar algo macabro, algo bizarro. É o que tem nesse livro aqui. Depois, ele me enviou As Sete Chaves da Freida McFadden, outro livro lançado pelo Arqueiro. Esse aqui eu fiquei bem curiosa, eu também falei dele num vídeo de lançamentos, e ele fala sobre uma mulher chamada Nora, que quando ela é criança, ela descobre que o pai dela era um assassino. E ela seguiu a vida, ninguém sabe que ela é filha de um assassino em série. Porém, na vida adulta, parece que uma das pacientes dela vai ser assassinada no mesmo modus operandi do pai dela, que está preso. Então, começa um novo mistério, né? Tô bem curiosa pra esse livro. Eu confesso que eu não escutei muita gente falando sobre ele ainda. Mas é Freida, né? Então a diversão tá garantida. E ele me enviou também um livro chamado O Homem da Casa de Chá, que faz parte da coleção Clube do Crime, da HarperCollins. Ele comentou, inclusive, que ele está numa luta incansável para me ajudar a completar a coleção do Clube do Crime. Fico imensamente feliz com isso. Eu tenho outros 3 volumes dessa coleção, que foi ele que me enviou. Eu li um até agora. E essa coleção é sensacional. Quem tá acompanhando sabe que ela é uma coleção que o objetivo dela é trazer romances clássicos de mistério de autores que não são muito conhecidos ou ainda não haviam sido publicados no Brasil. Então é, digamos, uma redescoberta da literatura de mistério. Muito obrigada pelos presentes, amei demais. Fiquei bem feliz. E agora eu vou tirar eles do plástico, né? Vocês sabem que eu prefiro fazer isso. Depois já vou inserir eles aqui na estante. Hoje vai acontecer uma coisa inédita esse ano aqui no canal, que é o meu primeiro abandono do ano. Pois é, gente, veio aí. Eu comecei a ler esse livro, Amante do General Japonês, que estava na minha estante desde 2018. Como eu tava vindo de uma sequência de um suspense atrás do outro, eu resolvi pegar um romance histórico pra dar uma variada, né, pra desopilar um pouquinho. Então eu resolvi pegar esse porque é uma história que se passa na Malásia, da década de 30, e eu achei, nossa, vai ser interessante, vai ser curioso, vou fazer a leitura. E confesso pra vocês que até um pouco mais da metade, o livro estava bom, eu estava gostando. Não estava amando, mas estava legal, sabe? Ele fala sobre a Parvati, que é uma jovem que ela nasce no Ceilão, e quando ela nasce, o astrólogo faz a previsão de que ela se casará com um homem muito rico. Então o pai dela segura ela presa em casa e no jardim até os 16 anos, quando ele vende ela, digamos, para um viúvo muito rico da Malásia. E aí realmente ela vai casar com esse homem, ela vai para lá, ela vai viver essa vida de muito luxo, que para ela é uma vida bem desconhecida, diferente, porque ela foi criada de forma muito pobre. E a questão do general japonês é porque a Malásia, ela é invadida pelos japoneses, se não me engano, em 1941. E nesse momento em que eles invadem a Malásia, ela já é viúva. Então, um general japonês vai se apossar da casa dela e vai tomar ela como amante. Mas, gente, quando chega o tal do general japonês, pra mim, a história desandou totalmente, perdeu totalmente sentido, porque, basicamente, os japoneses chegam na Malásia. Lembre-se, nós estamos em guerra, tá? Guerra. Pessoas matando umas outras e fazendo coisas ainda muito piores. O cara entra na casa dela, ela olha pra ele e ela simplesmente sente um desejo enorme por ele e ela quer ficar com ele. Garota, tome tento, sua tonhona. Ai, gente, eu me irritei tanto com ela. O cara é um invasor, inimigo, que vai destruir essa cidade, que vai fazer coisas muito piores, e ela simplesmente sente por ele um desejo incrível. E aí eles começam, gente, a se pegar em todo canto. Mas assim, até se fosse uma questão de ela se apaixonar por ele aos poucos, trazendo ali todos os conflitos dessa dualidade, eu acho que eu ia gostar, eu acharia interessante. Mas, gente, não tem nenhuma explicação. Ela não trabalha nenhuma questão. O cara chega e ela já diz, meu Deus, estou apaixonada por esse homem e sentindo um grande desejo por ele. Ela não faz uma reflexão. Inclusive, eu acabei de passar uma cena, que foi a cena que vai fazer com que eu abandone o livro, em que ela escuta gemidos no porão porque eles estão torturando pessoas. E aí ela fica, né, que coisa, não? E segue a vida. Garota. Ai, gente, eu não posso com isso, não aguento. Então, pra mim, não vai dar, não vou seguir. Estarei abandonando esse livro, o primeiro do ano, eu acho, e está registrado no vlog. Peço desculpas pela iluminação, mas é porque agora é a noite, eu estou lendo à noite, então a luz tá meio esquisita, mas eu queria deixar registrado. Oi, gente, hoje é dia 30, quarta-feira, estamos na finaleira. Eu acho que eu não vou conseguir terminar mais nenhum livro esse mês, mas eu queria mostrar pra vocês o livro que eu comecei a ler e que eu vou levar ele para o mês de agosto, que é o Eu Sei Quem Você É, que foi um livro que eu recebi da Record. Esse
aqui é um suspense psicológico. Ele fala de uma psiquiatra que ela recebe um paciente que comenta com ela que ele vai matar uma pessoa. E ele diz pra ela assim, e eu sei quem você é. E depois ele some, o cara desaparece. Enfim, tô ainda no início, não tem muita coisa acontecendo ainda, além do encontro dela com esse paciente. Mas é o livro que eu vou levar comigo pro mês de agosto, então já me sigam, comentem aqui, curtam o canal pra vocês depois acompanharem o que eu vou achar desse livro lá no vlog de agosto, tá? Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um mês de leituras. Eu amo estar com vocês. Em breve a gente se vê no vlogão de agosto também. Beijão!